Olá, está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, que tem o apoio da Cressol e traz para você toda sexta novos episódios com os principais nomes do ramo de negócios aqui de Guarapuava e também as curiosidades. Quero lembrar você que no dia 17 de janeiro nós completamos 70 anos, fizemos uma festinha bem bonita, teve o sorteio da nossa campanha Natal ASIG 70 anos, 70 prêmios para você e que você pode conferir esta matéria e outros vídeos também aqui no nosso canal, é só se inscrever no ASIG TV. E falando em 70 anos, hoje a gente tem um convidado especial, uma pessoa bem engajada no associativismo, que faz parte do nosso dia a dia, é o William Henrique da Silva Nunes. O William é mestrando em Administração, Inovação e Tecnologia. Tem pós-graduação em Gestão Estratégica e é sócio fundador da Inova Gestão, uma empresa de consultoria em inovação e estratégica. Também é consultor e palestrante credenciado do Sebrae, professor universitário e consultor do programa Empreender da SIG. Falta ar para a gente falar tantas qualificações que ele tem. Então seja bem-vindo, William. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui no Café com a SIG hoje. Obrigado, eu fico bem animado, porque é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Empreendedorismo, inovação, a gente vai falar um pouquinho também, e a questão do associativismo mesmo. E já iniciando o programa, dá pra ver que o William é bem jovem, 26, né? 26. Mulher que tem problema de falar a idade, o homem não tem problema, então vamos contar. 26 aninhos e já tem toda essa experiência no empreendedorismo, começou muito jovem. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e também falasse como você vê o empreendedorismo para os jovens hoje em dia. Tá, a minha trajetória com o empreendedorismo, ela começou lá atrás, na verdade, a gente sempre tem esse viés, né, digamos assim, de empreendedorismo desde jovem. Então eu pensava muito em empreendedorismo, o que eu poderia empreender, mas nunca tive um discernimento do que eu gostaria. E quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro emprego, eu comecei na parte administrativa. E era algo que fugia totalmente da minha formação, porque eu sou formado em letras português. Entrei na parte administrativa e ali eu vi que eu poderia fazer mais. Então, desde aquele trabalho que eu comecei na parte administrativa, era mais algo como office boy mesmo, sabe? Que era pegar assinatura, coletar. Eu comecei a trabalhar com mais coisas. Eu falei, eu posso fazer mais coisas dentro mesmo do emprego que eu tava. Porque tem uma noção muito distinta que o pessoal tem, que empreendedorismo é só você abrir um novo negócio. E que não, né? Empreendedorismo você pode ser empreendedor mesmo no negócio de outra pessoa, trabalhando para outra pessoa. E foi aí que comecei a desenvolver essa habilidade de empreendedor mesmo, que é começar realmente a ter a noção de que posso fazer mais aonde eu estou. Então eu comecei a pegar outras atividades para fazer, meio por fora ali do próprio trabalho mesmo. E eu comecei a me desenvolver na área de tecnologia e inovação. E daí eu mudei para a área de tecnologia. Daí comecei a trabalhar com tecnologia, sistemas, etc. E comecei uma nova formação na área da tecnologia. Aí comecei a gostar, a pegar gosto por inovação, criatividade, porque a área tecnológica é a área que precisa muito da inovação, né? E aí eu me tornei gestor de tecnologia e inovação. Quando eu me tornei gestor, eu falei, meu Deus, e agora, né? Tem que lidar com pessoas, cuidar de pessoas. Comecei a me especializar um pouco mais nesse quesito de cuidar de pessoas, de falar com pessoas, de trabalhar com pessoas. Porque é uma área que até um tempo atrás, eu gosto de falar bastante, a gente não tinha essa noção de que quem trabalha com tecnologia é alguém que tem que ter essa habilidade de lidar com pessoas agora muito aflorada. Porque até um tempo atrás, a pessoa que trabalhava com tecnologia é aquela pessoa que ficava no stand-by, ficava ali por trás das cortinas, né? Cuidava do computador, dava algum problema, chamava o pessoal do TI. E agora não. É a pessoa que tem que estar à frente, ela acaba liderando grupos, trabalha com várias pessoas, é multidisciplinar, então a gente começa a conversar com várias pessoas de todas as áreas. E isso impacta bastante, porque realmente é aquilo, você precisa conversar tanto com a equipe de marketing quanto com a equipe de alta gestão, e a pessoa precisa ter essa habilidade de comunicação. Então eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver isso em mim. E aí comecei a desenvolver e comecei a perceber que o empreendedorismo ainda estava ali, eu precisava dar um passo a mais. Entrei na área de inovação como head de inovação e aí eu tive o meu insight do que eu poderia fazer realmente de empreendedorismo para mim mesmo, que seria empreender na minha própria empresa, que seria a parte de consultorias, que é onde eu atuo hoje, consultoria, palestra, etc., na área de inovação e criatividade. E é onde você, inclusive, também presta assessoria lá pelo Sebrae, né? A gente falando agora da importância da tecnologia e da inovação, achei muito interessante o ponto que você tocou de lidar com pessoas.
Não é porque a gente traz a inovação e a tecnologia que as pessoas ficam de lado. Então, quais são os maiores desafios para quem está empreendendo ou já é empreendedor, já tem a sua empresa, no sentido de inovação e tecnologia? Porque hoje a gente vê que existe uma dificuldade, principalmente aqui em Guarapuava, outras cidades maiores, acho que isso já está um pouco mais desenvolvido, de aplicar a tecnologia e inovação ou não saber por onde começar. Quais são os desafios? Então, eu acredito que o principal desafio é que hoje a gente veio de uma ruptura que teve na parte de habilidades. Então, a gente veio de uma educação que ela privilegiou bastante a nossa educação lógico-matemática, que eu gosto de brincar, é o que a gente realmente relembra, né? Quando você pensava em alguém inteligente, quando você estudava no ensino médio, por aí, você lembra de alguém que era muito bom em matemática, ou era muito bom em alguma matéria específica, português, mas nunca naquela pessoa que ela tinha criatividade aflorada. E hoje o que a gente precisa no mercado de trabalho é pessoas que sejam criativas e saibam resolver problemas de uma forma diferente. E é isso que a inovação e a tecnologia busca tanto. E aí que eu vejo o grande ponto de dificuldade que a gente tem atualmente. Pessoas capacitadas para lidar com tecnologia e inovação de forma criativa e que venha solucionar problemas cotidianos de uma forma diferenciada, que seja mais ágil. Então a gente precisa disso hoje. E hoje a gente não tem, porque realmente nós não fomos treinados, digamos assim, para sermos essas pessoas criativas. E o Covid-19, a pandemia, foi o que deu grande boom, digamos assim, em necessidade. Então ali a gente viu que realmente a gente precisava da necessidade de se adaptar. Quantos professores a gente viu se batendo para dar aula online? Quanta gente a gente viu que não sabia entrar numa reunião online? E aí que entrou a tecnologia, a necessidade de estar mais antenado nas tecnologias. E hoje eu brinco que a gente dorme, a hora que a gente acorda, já tem alguém com a metade da nossa idade que sabe muito mais do que a gente em tecnologia. Está muito mais avançado. E a gente tem que estar todo momento buscando. Então, a gente tem que ter essa noção de que realmente a gente vai precisar buscar muito informação, conhecimento, porque é algo que está vindo muito rápido. E a tecnologia e a inovação, elas são exatamente isso. Então, por exemplo, o ChatGPT. Até 2 anos atrás, a gente não tinha o ChatGPT. A gente não tinha isso no nosso dia a dia. E hoje a gente precisa saber como utilizar ele. E é muito difícil, porque eu vejo a gente tentando colocar isso nas empresas e as pessoas pulam uma etapa que é realmente a de nivelamento da informação. Não tem hoje como você chegar numa empresa e querer instalar ChatGPT, automação, se, por exemplo, a pessoa que vai utilizar, ela não sabe abrir um Excel, ela não sabe abrir um Word. A gente saiu da informática básica e quer pular direto para uma tecnologia de ruptura, que foi realmente o ChatGPT, inteligência artificial. Então a gente precisa ter esse passo a passo. Eu acho que isso hoje é muito da necessidade de a gente estar correndo contra o tempo. A gente tem essa noção de que se eu não colocar inteligência artificial hoje, a minha empresa está perdendo. Realmente, de um certo modo, ela está. Mas você precisa ter os passos corretos, você precisa passar por todos os procedimentos para que você consiga instalar isso de forma efetiva, porque senão vai acontecer a quebra da expectativa, que é você colocar um robô que você vai pagar muito caro, por exemplo, uma automação muito cara, com inteligência artificial, e ela não vai ser útil para o seu negócio justamente porque as pessoas não sabem utilizar. E isso não é culpa das pessoas que estão utilizando, mas sim porque falta esse nivelamento da informação. Então a gente precisa realmente ver quem está dentro do nosso time, realmente, quem são as pessoas que a gente está trabalhando, se elas estão capacitadas a ponto de integrar novas tecnologias e inovação, para aí a gente começar a dar esse passo à frente. Então, eu acho que o grande problema que a gente tem, eu acho que seria para a gente resolver, é capacitação no sentido de nivelamento, colocar todo mundo na mesma página, para aí sim a gente começar a inovar. E isso eu digo desde a parte de tecnologia, mas principalmente a parte de criatividade também. Então, ver realmente se as pessoas estão aptas a ter ideias criativas. E se a tua empresa, o lugar onde você está, ele é um ambiente propício. Porque muitas vezes as pessoas podem ter ideias criativas, inovadoras, com tecnologia ou sem tecnologia, mas o ambiente não é propício, ele não sabe receber essas ideias. Então acredito que seja essa quebra de cultura, que é realmente o ponto principal da dificuldade atualmente. E vale lembrar, você até comentou das gerações atuais, nós somos a última geração ali que nasceu nos anos 90, que teve contato com o mundo antes da tecnologia que a gente vê hoje, né? Nós pegamos todas as transformações ali e como foi rápido. Em menos de 30 anos, a gente saiu do telefone tijolão para um telefone que faz tudo, um smartphone que tem todas as funcionalidades. E a tendência, William, você como especialista pode nos falar sobre isso, é que isso vá se modificando cada vez mais e modifique também as nossas profissões e a maneira de trabalho. E isso causa um pouco de medo nas pessoas mais antigas que ainda estão no mercado de trabalho. E eu acho que resistir a esse movimento
é pior, né? Uhum, exatamente. A geração Z, que é essa geração que tem entre 17 e 18, é uma geração que já começou no mundo muito tecnológico. Então, essa geração ela não passou pela internet de escada que nem a gente passou. A gente tinha internet, mas era internet de escada, aquela internet mais difícil de acesso. Era pouca informação que a gente conseguia. E a gente ainda, da nossa geração, a gente ainda tinha a questão, geração milênio, né? A gente tinha a questão de ter o acesso à tecnologia, mas também fazer muitas buscas em livros. Então, por exemplo, era aquele híbrido, né? Você podia pesquisar no Google, mas você ainda tinha a Barça para você conseguir dar uma verificada se você precisasse de alguma coisa. E hoje já não. As informações são totalmente tecnológicas. Então, a gente vê a geração Z, que é uma geração que utiliza muito tecnologia no seu dia a dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E realmente, é essa questão de como utilizar essa tecnologia de forma benéfica para tudo que está sendo feito. Então, é uma geração que as pessoas têm um pouco de preconceito no sentido de como lidar com essa geração, né? Há um embate geracional muito grande dentro das empresas, porque hoje quem está liderando não é a geração Z, mas a geração Z é a grande parte que está realmente produzindo as coisas, que é a geração que está ali trabalhando e é a geração que tem um pouco de diferença geracional, desde valores até padrões de consumo, que a gente fala bastante. Então, há esse impacto geracional que a gente vê bastante das questões em que é uma geração que utiliza tecnologia muito forte e é muito rápida a novas adaptações. A gente tem que começar a olhar para a parte benéfica, como a gente pode utilizar essa geração para realmente tirar o bom proveito, que é uma geração que se adapta muito bem. É uma geração que ela trabalhou, e ela não trabalhou, mas ela teve a sua juventude na pandemia. Então foi uma geração que de alguma forma soube utilizar a sua juventude na pandemia, que estava trancada dentro de casa. Então foi a geração que criou o quê? As lives, a gente via bastante live acontecendo. Foi a geração que começou a movimentar muito a rede social ali nas questões de redes sociais. E é a geração que hoje a gente fala que ela gosta de ter o contato pessoal, porque ela não teve esse contato pessoal antes. Então saber aproveitar esses pontos que essa geração traz da forma benéfica. Então, colocar realmente essa geração com mais assuntos tecnológicos, mais assuntos de adaptação, porque é uma geração que já se adaptou bastante. Então, ela sabe trazer essa adaptação para dentro da empresa. Ela tem alguns valores que diferenciam bastante do que a gente tinha. Então, é uma geração que já começa a discutir, por exemplo, saúde mental. Era algo que a gente não discutia até um tempo atrás, e é uma geração que traz isso para dentro da empresa. E como que a gente vai lidar com isso? Então, falta uma preparação mesmo das empresas em receber essa geração. Então, tem esse embate geracional, que é até um certo preconceito, né? A gente vê na hora de falar de geração, que é as pessoas falam, nossa, mas essa geração não quer nada com nada. Mas às vezes não é que a geração não quer nada com nada, mas o que você está ofertando não é o que a geração está esperando. É uma geração que é muito rápida a informação. Então, como que você vai ofertar isso? Como que você vai trabalhar isso? É algo que a gente precisa trabalhar na parte cultural também dentro das empresas. Isso que você falou da parte cultural, acho que 90% dos empresários que passaram pelo Café com a SIG relataram a mesma coisa. A dificuldade de mão de obra no mercado de trabalho, a dificuldade de paciência de chegar a determinados cargos, aquela competição de, mas com a internet eu ganho mais, no TikTok, enfim, em aplicativos de jogos. Mas é o que você falou, acho que vai da mentalidade da empresa. E é difícil, porque imagina, né, a geração que veio antes da nossa, os nossos pais, quem tem aí entre 50 e 60 anos que ainda está no mercado, passou por outras transformações, aprendeu a trabalhar de outro jeito, e aí vem uma geração nova completamente diferente daquela, né? Que teve um hiato da transformação ali da informática, que passou por outras questões. Então, aí que vem a importância de um consultor dentro das empresas, né? Desse consultor estar ali todos os dias, ou ao menos ter uma frequência semanal para ajudar esse empresário. Como consultor, eu sei que não dá para a gente rotular, até você que está em casa não fique pensando que você está fazendo tudo errado, mas o que hoje o empresário não pode deixar de fazer? Ou melhor, o que se ele não fizer, ele está atrasado no mercado? Eu diria bastante a questão de comunicação interna. Então, todos os problemas que a gente consegue ver do impacto geracional, tudo que vem acontecendo, ele é por falta de comunicação assertiva. Então, uma comunicação que realmente privilegie quem está falando e também privilegie quem está recebendo a informação. Porque muitas vezes é difícil, se a gente vai parar para olhar um contexto. Uma pessoa que passou por guerra mundial, ela tem realmente alguns valores e alguns padrões estabelecidos de comunicação que eles não privilegiam a questão sentimental. E agora você entra numa geração que passou pela pandemia na sua juventude, que privilegia a saúde mental, que privilegia sentimento, a forma de comunicação de uma para outra é bem diferente. Então, o que uma pessoa está comunicando, a outra não consegue receber.
Porque ela precisa ter, por exemplo, a geração Z, ela precisa ter uma empatia maior. Que as pessoas tenham uma empatia maior. Só que uma geração que passou por uma Segunda Guerra Mundial, a empatia não é o assunto principal dela. Então é difícil. Então acho que um dos pontos principais dentro das empresas hoje que tem mais dificuldade é a comunicação em si. É você falar da forma que o outro precisa ouvir, mas não da forma que você necessita comunicar. Isso é muito, muito difícil a gente parar para perceber, porque até nós mesmos, né? A gente, no nosso dia a dia, acaba que a gente fala da forma que a gente gostaria e que a gente acha que é o correto. E tá tudo bem, é a forma que a gente acha que tá o correto. Mas parar para conseguir olhar realmente como é essa comunicação de forma assertiva, para que isso se torne um ambiente amistoso, que as pessoas consigam se comunicar de forma proveitosa, né, que as coisas comecem a acontecer de forma correta, ele precisa realmente sair da sua caixinha ali, que é realmente você precisa se comunicar de outra forma. Então, ter essa comunicação assertiva dentro das empresas, eu acho que já facilita bastante, porque aí você consegue realmente dar um ambiente propício para a criatividade e inovação, que é isso que eu comentei, que é dar voz às pessoas, para que as pessoas consigam colocar as suas ideias na mesa e que essas ideias não sejam só consideradas naquele momento. Por isso que eu sou um grande defensor de um brainstorm remodulado. Porque o brainstorm, a gente já viu que ele não funciona da forma que deveria funcionar. O brainstorm que a gente fala, né, é aquela questão voltada para a chuva de ideias, que todo mundo falava antes. Mas o que aconteceu com o brainstorm? Entrava na sala de reunião, todo mundo jogava as suas ideias, saía da sala de reunião e nenhuma ideia era efetiva. Nenhuma ideia levada em consideração. Então, quando a gente fala de colocar as nossas ideias na mesa, é a gente trazer responsabilidade para quem está falando a ideia, para que realmente não é a ideia jogada por jogar. A gente fala muito de colocar a ideia na mesa e as pessoas acabam levando em consideração que é só você jogar a tua ideia. Mas não, você tem responsabilidade com a ideia que você está falando, se realmente faz sentido para aquele assunto sendo discutido naquele momento. Então, levar a ideia a ser considerada e realmente sair da sala de reunião com alguma ideia, com algum plano de ação já para aquela ideia. Então, qual que é a melhor ideia para aquele problema, para aquela solução, né? Qual a melhor solução para aquele problema, para a gente realmente já ter um plano de ação que ele resolva aquilo que a gente veio discutir. Então, a comunicação ela vem muito em cima desse quesito, que é que a gente vai fazer uma reunião para resolver um problema, a comunicação tem que ser muito assertiva para que a solução que saia, ela já tenha um encaminhamento para que ela se torne realidade e não fique mais uma ideia engavetada ali, que a gente só colocou na mesa. Então, eu acho que o grande ponto que resolveria vários problemas é a comunicação. É você saber comunicar realmente a sua ideia e, até na parte de tecnologia, você saber comunicar quando você não sabe utilizar um sistema. E não tem problema você não saber utilizar. Mas o problema é realmente quando você não informa, você não comunica da forma que você não sabe utilizar aquele sistema e ele acaba sendo deixado de lado ou quebra a expectativa, todo mundo acha que o sistema não funcionou direito, mas na verdade é porque as pessoas não sabiam utilizar. Então a comunicação acho que é o principal do que resolveria grande parte dos nossos problemas hoje nas empresas. Ou seja, um dos quesitos básicos da humanidade, que é a comunicação, é o que mais falta em uma das eras onde a comunicação é mais presente do que nunca, né? Com a rede social. Já a gente vai falar sobre este e outros assuntos, mas antes de chamar o nosso intervalo, eu quero lembrar você de curtir, comentar e compartilhar. Como eu disse no início do programa, nós temos vários vídeos bem interessantes aqui no nosso canal do YouTube, o ASIG TV, e também tem os outros episódios do podcast. Lembrando que você também pode nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a SIG, e que os principais trechos dessa conversa estão no nosso Instagram, @ASIGGuarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Você sabia que ser associado à SIG pode transformar o seu negócio? Na SIG, você tem acesso a um pacote exclusivo de benefícios que faz a diferença. Cursos, workshops, capacitações gratuitos para você e sua equipe. Descontos incríveis na sua fatura de energia e em serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. Soluções inteligentes em marketing, gestão, questões tributárias e muito mais. Seja parte do time que mais cresce na região. Juntos, impulsionamos o desenvolvimento do seu negócio e de toda Guarapuava. Associe-se agora e descubra um mundo de vantagens. A SIG, sua parceira para crescer e vencer. Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo o consultor William, que faz parte ali, né, dos nossos núcleos da SIG,
e também presta assessoria para a nossa entidade de uma forma em geral. William, no primeiro bloco a gente falou dessa questão das mudanças das gerações no ambiente de trabalho e você é consultor dos núcleos da SIG. Hoje nós temos uma média de 10 núcleos ativos, Isso. Um deles é o de segurança do trabalho. Qual que é a importância desse núcleo ali na SIG, no geral? Olha, quando a gente fala de impacto geracional, a gente comentou um pouco sobre a questão de saúde mental. E atualmente, saúde mental ela vai entrar como ocupacional. E o Núcleo de Segurança do Trabalho, por exemplo, a gente teve uma reunião e eles começaram a discutir esse ponto, como trazer isso para os empresários, para trazer essa normatização, quais serão as mudanças, né? Onde a gente tem que tomar cuidado, o que deve ser levado em consideração a partir de agora, porque é um assunto muito delicado. A saúde mental é um assunto muito delicado, é um assunto que está muito em alta. Muito se fala sobre a questão de como analisar esses casos, né? Os casos, porque cada caso é um caso. Então, realmente, o Núcleo de Segurança do Trabalho ele vai trazer todo esse assunto como expertise que eles já têm para os empresários, realmente. Então, os núcleos, a gente começa a ver como que é a ativação e a efetivação deles dentro da sociedade. É trazendo assuntos como esse, realmente, que são de interesses comuns, para dentro da associação, para a gente discutir realmente esses assuntos. E é uma ação muito interessante que eles estão trazendo, né? Logo a gente traz a data bem específica, e como vai ser a inscrição, etc. Mas é um assunto que está muito em alta justamente porque é algo que a gente tem que tomar muita atenção a partir de agora. Com certeza, eu acho que essa questão de saúde mental, ela é tão importante porque um colaborador adoecido não vai conseguir fazer o seu trabalho. E também a gente tem que lembrar que hoje em dia muitas coisas se enquadram em assédio, né, moral. Exato. Então, às vezes, o colaborador ele não está bem por algum motivo e o chefe, às vezes, acaba tendo um comportamento que muitas vezes ele não sabe que é errado, mas é, e agora, como se enquadra em saúde ocupacional, o colaborador pode até entrar com uma ação alegando isso, né? O adoecimento mental por conta do ambiente do trabalho. Então, não é frescura, não é brincadeira, gente, é coisa séria, é importante. Precisa ficar atento porque quadros de ansiedade, síndrome do pânico e depressão também podem ser desencadeados pelo ambiente de trabalho e, se for comprovado, pode gerar aí várias penalidades para a empresa, né? Exatamente. E a gente entra também no âmbito jurídico, né? A gente tem ali dentro da SIG o núcleo de advogados, que possivelmente a gente vai trazer algum assunto nesse sentido, que é relacionado ao compliance, né? Vem falando muito sobre compliance, a partir de assédio moral também, justamente por conta disso. Há muitas falas, ações que antes eram normalizadas e hoje já não são mais, não podem ser normalizadas dentro do ambiente de trabalho. E como que é o respaldo jurídico, tanto para a empresa como para o empregado, nesses casos. Então é algo que a gente tem que realmente olhar com muito cuidado, porque são assuntos muito importantes e são assuntos muito necessários serem discutidos. Então hoje, o empresário ele não pode ter muitas falas que antes eram normalizadas. E como que a gente vai realmente... Para quem que a gente pode perguntar? Qual que é o nosso respaldo? Quem que sabe realmente responder o que está certo, o que está errado? Então esse respaldo jurídico na parte de compliance é algo muito interessante, assunto que o pessoal vem pedindo bastante. Então os núcleos eles têm essa capacidade também de levar a sua expertise como capacitação. O Núcleo de Segurança do Trabalho está fazendo isso agora. A gente possivelmente vai fazer alguma atividade com o núcleo de advogados por conta dessa parte de compliance. Tem a questão, nós temos núcleos de saúde, nós temos o núcleo das mulheres, que sempre trazem assuntos muito importantes a serem discutidos em todo o ambiente empresarial. Você citou brevemente alguns núcleos, fora o Conselho do Jovem Empresário, que os mais conhecidos é o Conselho do Jovem Empresário com Jovem, o núcleo da mulher, mas tem o núcleo de segurança do trabalho, de saúde, e qual mais? Nós temos segurança do trabalho, temos saúde, temos de construção civil, temos o núcleo de marketing, de cooperativas de crédito. Então são N núcleos, tem alguns núcleos que a gente está reativando a partir de agora, núcleos novos que a gente vai criar. Então são núcleos que são núcleos multissetoriais e setoriais, que tem realmente um objetivo em comum a ser discutido ali dentro da associação comercial. E é muito interessante porque dentro desses núcleos surgem pautas muito necessárias a serem discutidas, como, por exemplo, essa saúde mental, e surgem eventos, capacitações, como, por exemplo, o evento do Núcleo da Mulher, que foi feito ano passado, que foi o Business Day, que foi um evento muito grande e muito legal, porque trouxe muita capacitação ao mesmo tempo, simultâneas, né? 3 salas simultâneas acontecendo capacitação. Então, são eventos que surgem dentro da seção comercial, dentro dos núcleos, porque os núcleos têm objetivos em comum. O Conselho de Jovem Empresário, ele traz a questão de
trabalhar com esses jovens empresários, porque realmente a gente tem essa necessidade de como que você vai entrar como empresário, seja parte de sucessão, né, que a gente tem bastante aqui em Guarapuava, ou seja realmente um novo empresário como eu, que foi um empreendedor inicial. Então, como que a gente tem essa iniciativa ali dentro? Eu sou do Conselho de Jovem Empresário e me ajudou bastante no sentido de como atuar como um jovem empresário mesmo, qual que é essa necessidade inicial que a gente tem de capacitação, de participação, tem a parte de network, a gente fala bastante também, mas eu acho que o mais vale dentro de todos os núcleos é a relação de conhecimento. É o que gera de conhecimento, as experiências, a conversa que tem, você trocar experiência, realmente tá tendo dificuldade em alguma coisa, você troca experiência, outra pessoa já passou por isso. Eu digo que os núcleos eles são como uma rede de apoio, que é onde você está iniciando sua jornada ou você já está muito avançado, e se você tiver algum problema você cair, você tem uma rede de apoio que vai te segurar, ou seja por experiência, seja por contatos. Isso acontece muito, é um ajudando ao outro. Então, os núcleos eles vêm com essa iniciativa realmente de dar esse aporte, né, esse suporte para cada empresário que vem dentro da associação comercial. Para quem está assistindo e tem interesse em participar, o que precisa para entrar em um núcleo da SIG? Precisa ser associado à SIG, e cada núcleo ele tem uma mensalidade que é realmente destinada à parte de sustentação do núcleo em si. Então são mensalidades básicas, às vezes que variam entre 30 e 40 reais, mas que isso de acordo com cada núcleo. Então só precisa ser associado à SIG, estar em conformidade no sentido de objetivos do núcleo. Então você vê realmente se o núcleo ele é de saúde, se está de acordo com a sua empresa, a empresa está no ramo de saúde, se faz sentido para você estar dentro, se faz sentido para o núcleo ter você ali dentro. Então essa conversa, você pode participar ali, por exemplo, de algumas reuniões iniciais sem você estar ativo no núcleo ainda, para você ver realmente se faz sentido para você, né? Mas é basicamente a parte da associação à SIG mesmo. Então você estando associado à SIG, você já tem o primeiro passo, que é o primordial para você fazer parte dos núcleos. Precisa ser o titular da empresa ou alguém que possa responder por ela legalmente ou pode ser colaborador? Pode ser colaborador, desde que a empresa, né, o representante ali da empresa, assine o documento o termo possibilitando a participação dessa pessoa. Então a gente faz um termo ali e envia para a empresa, para os representantes legais, para que eles façam a assinatura e realmente estejam cientes de que essa pessoa está representando a empresa dentro da associação comercial em algum dos núcleos. E tem mais a possibilidade de você participar de mais um núcleo. Não precisa, né? As pessoas acham que participa só de um núcleo ou de outro. Não, você pode participar de quantos núcleos você quiser. Então, só ter esse respaldo da parte jurídica ali, né, da representante legal, para você conseguir fazer a participação como representante da empresa, mesmo que não seja a empresa no seu nome, né, que você seja empregado da empresa. Caso alguém queira abrir um novo núcleo, a gente comentou que são 10, mas às vezes tem alguma categoria que não está representada e quer abrir. É possível abrir um novo núcleo? É muito possível, só entrar em contato comigo, a gente senta e conversa, porque é justamente essa ideia, que a gente tenha vários núcleos aqui, porque são vários temas que a gente gosta de discutir. Então, por exemplo, a minha empresa é de consultoria, mas hoje eu estou no Conselho de Jovem Empresário, e aí você começa a ter outras conexões, você começa a abrir mais as suas portas de entrada, né, para você realmente ter esses contatos com outras experiências. Então, se você tem a ideia de abrir um novo núcleo, entre em contato comigo, que a gente analisa realmente a possibilidade, vê a questão de convidar outras pessoas, né, para participar desse núcleo, para a gente ter realmente uma reunião inicial que tenha mais pessoas que gostem desse mesmo assunto a ser discutido. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho dos núcleos, dessa questão de saúde mental, eu gostaria da gente voltar um pouquinho no tópico de inovação, tecnologia e inovação, porque muito empresário fica perdido, né? O que é tecnologia e inovação? A gente comentou do ChatGPT, mas existem várias outras possibilidades. Hoje, resumidamente, o que é a tecnologia e inovação dentro de uma empresa? Ela vai desde a automação até aplicativos. O que se enquadra em tecnologia e inovação dentro de uma empresa? Ah, legal. Então, as pessoas têm uma concepção um pouco errada no que se diz tecnologia e inovação. A gente utiliza as duas coisas juntas, mas na verdade elas podem ser separadas. Inovação, ela não necessariamente ela precisa ter tecnologia para ser inovação. Pode ser a inovação através de um processo que foi mudado, até um atendimento. Qual que é a forma que você atende? Sabe aquele atendimento que a gente vê bastante em loja? Que algumas lojas, na hora de você ir embora, ela leva a sacola e você até a porta já se despede? Foi uma inovação que surgiu da forma de atendimento e ela não utilizou nenhuma forma de tecnologia. Então a tecnologia e a inovação são duas coisas distintas, mas que podem e trabalham muito bem juntas. Então a tecnologia ela vem justamente para sanar esses problemas na parte de agilidade e a inovação ela vem para novas formas de soluções de problemas. Eu diria isso, que a inovação ela pode ser utilizada a tecnologia, mas não necessariamente. A inovação ela pode, desde processo,
produto, até a forma como você atende alguém. Então a inovação ela é muito mais ampla, é muito mais na relação à solução de problemas mesmo. Ou seja, coisas pequenas que mudam aqueles processos no dia a dia passam a fazer parte de inovação. Isso. Inovação não é só trazer novos equipamentos. Como que ele faz essa avaliação para saber de que maneira ele pode inovar nos processos? Então, você dando uma olhada para a sua empresa, realmente, como que são os processos hoje em dia, possivelmente dentro da sua equipe vai ter alguém que está trabalhando com esse processo e já tem uma ideia do que poderia ser modificado. É isso que eu falo, você tem que ter um ambiente propício para que essa pessoa dê essa ideia. Porque é muito difícil a gente olhar por um aspecto de fora o processo, como a gente não está trabalhando nele. Quem está trabalhando no processo, muitas vezes já tem alguma forma, algum macete que a gente fala, né, que poderia modificar. Então, realmente, as grandes inovações, elas surgiram com pequenas mudanças. Então, não são grandes mudanças. São pequenas mudanças na forma de percepção, na forma de solução mesmo. Então, por exemplo, hoje na minha empresa, o processo, ele passa por 10 fases. E alguém que trabalha ali consegue ver realmente que uma fase pode ser pulada. Você tira uma fase, são 10% que você está otimizando. São 10% de tempo, possivelmente de ganho, de lucro que você vai ter a mais nesse processo. Então a inovação ela surge justamente disso. De pequenas coisas que você vai ver no micro, ela é um impacto gigantesco. E no macro, ela acaba se tornando gigantesca também, justamente por conta das consequências que ela vai trazendo para a sua empresa, consequências positivas, né? William, nosso programa está chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu queria que você desse um conselho, uma dica empresarial. Agora bota o teu lado coach aí para trabalhar, para falar para quem é empresário e está começando e é jovem nesse mercado. Qual é o conselho que você tem para dar para esse mercado que a gente sabe que estamos em 2025 com muitas transformações e possivelmente nos próximos 5 ou 10 anos ainda terão mais transformações? Qual é o teu conselho? O meu conselho é que as pessoas realmente olhem para as necessidades das outras pessoas. Que é a gente criar produtos, processos, otimização de coisas que as pessoas necessitem. Hoje a gente não tem mais tempo para fazer coisas que ninguém vai utilizar. Não tem mais esse mercado. Então, olhar realmente para o cliente. Olha para o cliente, olha para o colaborador, olha para as pessoas. Olhando para as pessoas, você vai ter a maior parte de produtos, processos que podem ser otimizados e também para a parte de mercado em si. Então, olhando para as pessoas como um todo, você já vai ter um ganho muito grande. Ou seja, a tecnologia é importante, mas o ser humano vem primeiro. O ser humano vem primeiro, com certeza. Ok, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite, dividir a sua experiência, a sua jornada aqui conosco hoje. Obrigado também. eu. E obrigada a você que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva aqui no nosso canal. Segue o William também nas redes sociais. E não esquece que os principais trechos dessa conversa estão no Instagram, @SigGuarapuava, e que toda sexta aqui no Sig TV tem episódio novo às 9 da manhã. Um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau!